Quando criança, eu ouvi um pregador pregando o texto da mulher do fluxo de sangue, e durante essa pregação ele alegorizava, dizendo que aquela mulher vivia em um arraial fora da cidade e que era uma mulher desprezada, o arraial dos desprezados, ou seja, todas as mulheres que chegavam no período do seu ciclo menstrual, ou seja, na semana que fica menstruada, ela deveria sair do convívio de todos e ir para esse arraial. Por muito tempo eu acreditei nessa história. Mas observando bem os relatos e textos bíblicos a respeito disso, essa história não se comprova verdadeiramente. Se a gente for pegar os textos bíblicos que falam sobre esse assunto, como Números, capítulo 5, verso 2, e Levítico, capítulo 15, ele vai tratar de diversos assuntos ali que falam a respeito das impurezas. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa impureza não quer dizer pecado. Era uma impureza cerimonial, certo? Não quer dizer pecado. Vamos analisar o que Levítico 15, por exemplo, vai falar a respeito das impurezas ali. Primeiro, um corrimento do homem também o tornava impuro. Esse corrimento podia ser do seu órgão sexual, qualquer corrimento. Você sabe que existem algumas doenças que soltam secreções. Qualquer corrimento ou secreção dessa fazia com que ele se tornasse impuro cerimonialmente. Então tudo que ele tocava, sentava, a cama, a roupa, tudo ficava impuro. E o texto ele dá diversas situações para serem lidadas aqui. Por exemplo, lavar a roupa ficava impuro até tarde. Quem tocava na roupa ficava impuro até a tarde. E são algumas das cerimônias a serem feitas por causa dessa impureza. Outra coisa que tornava impuro era o orgasmo. Esse orgasmo, pelo que dá a entender, era um orgasmo fora da relação sexual. Tá? Então, se houvesse um orgasmo fora da relação sexual, ou seja, o homem ejaculasse, ele se tornava impuro e teria que cumprir ali também algumas obrigações, ficava impuro até durante o dia todo, até a tarde, etc. E depois teria que fazer uma cerimônia, lavar suas roupas, para depois se tornar puro. Tá? A relação sexual trazia a impureza até a tarde. Tá? Se derramasse o líquido seminal, se o sêmen fosse derramado. Por que tem essa questão com sêmen ou sangue aqui? Porque sêmen é a semente da vida. O sangue também é descrito na palavra de Deus como vida. Então, o desperdício de vida é que era observado aqui. Tá? Um dos princípios era esse. Então, ao derramar o líquido seminal, também numa relação sexual, acontecia a impureza. Ficavam impuros até a tarde, teriam que banhar, lavar suas vestes e ficavam impuros cerimonialmente, não pecado, tá bom? Quarta coisa, a mulher no período menstrual ficava impura durante 7 dias. E tudo que ela tocava, sentava, vestia, se tornava impuro. E todo aquele que tocava em algo que aquela mulher tocava também se tornaria impuro. Interessante. Quem tocava ficaria impuro até a tarde, teria que lavar suas vestes. Mas ela ficaria impura durante 7 dias. Independente se sua menstruação fosse 3, 4 dias, ela ficaria impura durante 7 dias. Tá? Também o sexo durante a menstruação torna impuro. Se o homem e a mulher fizerem sexo durante a menstruação, eles se tornariam impuros cerimonialmente e essa impureza duraria 7 dias. Tá? Sexto, se houver fluxo sanguíneo após a menstruação, enquanto tiver fluxo tem impureza. Ou seja, se passou o período da menstruação, continua um fluxo sanguíneo, que é o caso da mulher do fluxo de sangue, ela continua sendo impura durante aquele fluxo sanguíneo. E só deixará de ser impura após 7 dias. 7 dias após o fluxo sanguíneo ter parado. Tá bom? Sétimo, era preciso manter isoladas tais pessoas. E oitavo, não havia arraial das mulheres no período do ciclo menstrual. E aí cai por terra um dos mitos que foram construídos aí dentro da igreja evangélica. Tá? Elas eram mantidas isoladas, mas não isoladas da sociedade. Essas mulheres eram mantidas isoladas em casa. O seu isolamento era domiciliar, assim como foi no período do Covid. Era um isolamento domiciliar. Por quê?
aquelas secreções, ou seja, o sangue menstrual e a questão do sêmen ou secreção masculina, poderia ocasionar doenças, tá? Era muito mais uma questão sanitária de Deus, tá? Em relação àquele povo. Outra coisa, quando a gente vai para Números e fala das pessoas leprosas ou com doenças que passam fácil, né, altamente contagiosas, eles tinham que realmente ir para um local. Esse local era um local, não um arraial dos leprosos, não era isso, mas era um local para tratamento, onde ali eles ficavam, e ali ficando, assim como aconteceu com Miriam, eles eram tratados, não eram abandonados, como se costuma dizer, ou arraial dos desprezados, não, nada disso. Eles eram colocados ali para que aquela doença não contaminasse outros, uma questão de saúde, mas eram tratados. Ah, Lucas, mas tinha cura da lepra? Tinha cura da lepra, muitos eram recuperados, tanto que Deus, ele determinou uma oferta para aquele que era curado da lepra, porque existia um tratamento que poderia obter sucesso, tá certo? Então, não havia um arraial para as mulheres menstruadas, havia um isolamento, mais ou menos o que acontece hoje. Essa mulher ela não se isola porque hoje há maneiras de conter aquele sangramento, que ele não saia, ou seja, que ele não seja visível. Naquela época não existia, por exemplo, um absorvente, tá? O isolamento não era num arraial fora da cidade. Já vi um pregador dizendo que todo mês a mulher ia com vergonha, ia com vergonha para o arraial das mulheres em menstruação. Isso não existiu, não há relato bíblico ou histórico disso, tá? O relato que há é que elas todos ficavam de forma isolada, mas era um isolamento domiciliar, tá bom? Deus abençoe você. Eu não sei fazer muito bem isso, mas deixa eu ver se eu lembro. Ativa o sininho, se inscreve, curte, comenta, compartilha para os seus amigos para tirar também essa dúvida. Deus abençoe.